Olá, sejam bem-vindos. Este blog nós falamos bastante sobre temas muito específicos acerca da consciência humana, acerca das compreensões da história, né? Estamos iniciando. Hoje é dia 23 de novembro de 2017. É extremamente importante que vocês compreendam que este blog ele tem alguns temas que variam bastante, né? Eles são temas que transitam entre a consciência, a sociologia, a compreensão da sociedade, né? Na verdade, nós temos aí uma mensagem que eu acho que precisa da devida reflexão. Acho que é por conta disso que a gente começa esse vídeo e por conta disso nós vamos direto ao ponto. Nós temos uma situação de crise muito calamitante no Brasil e essa crise ela está ganhando proporções perigosas. Estamos vivenciando aí ao longo dos anos uma deterioração do sistema político e uma fragilidade da estrutura social do país, né? Alguns vídeos anteriores deste blog estão à disposição para devida compreensão, mas eu gostaria de tentar ser sucinto sobre o que se refere o alarmismo colocado, né? É extremamente importante a compreensão de que a consciência e as transformações da consciência de um modo geral, elas atuam e variam ao longo de ciclos. Elas se estruturam ao longo de ciclos, né? Então elas se formam ao longo de ciclos. E nós estamos num encerramento de ciclo, né? E este encerramento de ciclo ele começa a ser traumático na medida em que a fragilidade social começa a aparecer, né? A fragilidade social ela é um sintoma que aparece desse fim de ciclo. Algumas teorias da sociologia e alguns historiadores eles buscam a compreensão mais genérica no entendimento. Nós buscamos a compreensão a partir do marxismo, a partir de estruturas do marxismo. Não que o marxismo seja o único pilar do entendimento, mas ele é um dos principais motivos de compreensão da sociedade. Existe um consenso na historiografia brasileira de que nós estamos vivendo um fim de ciclo que se começou no ano de 1988, certo? Ou mais especificamente no ano de 1985, né? Quando começou o governo Sarney, né? É uma espécie de fim de ciclo. Há uma indefinição entre 85 e 88. A data de 88 é por conta da Constituição de 88 e por conta de anteceder as primeiras eleições de 89, né? A Constituição de 88 e a primeira eleição de 89 são marcos importantíssimos dentro da estabilidade da sociedade brasileira. Alguns historiadores chamam o ciclo que se iniciou de 88 até o ciclo que nós estamos vivendo como o neoliberalismo no Brasil.
por conta de ser um ciclo neoliberal, né? É, é uma definição que faz sentido, mas ela não. Mas ela é muito pueril, ela é muito superficial, ela é muito, digamos assim, de fachada. Por quê? Porque ela não aponta um caminho, ela não é uma análise que indica um caminho para o qual a situação está caminhando. Existe uma outra compreensão que é a compreensão mais adequada, que é a compreensão de que da data de 1988 até o momento nós estamos vivendo um período chamado social-democracia. É um termo mais qualificado no entendimento do que estamos vivendo. Então, a compreensão de que nós estamos vivendo uma crise da social-democracia, ela é mais pertinente do que a compreensão de que nós estamos vivendo uma crise do neoliberalismo. Não se trata da crise do neoliberalismo, porque o neoliberalismo ele é a crise, ele é uma contradição em si, ele é sob a perspectiva do entendimento, ele é uma ilusão em si, ele é um transtorno, ele é um delírio, ele é uma fantasia em si mesmo. O neoliberalismo ele é essa fantasia, que é a crise. A crise é o choque da fantasia com a realidade, né? Então é importante compreender essas disposições da consciência humana, né? As crises, elas são o choque entre a fantasia e a realidade. Então, se nós estamos vivendo uma crise no Brasil, é por conta de que a consciência coletiva está tendo um choque entre as fantasias que a democracia coloca para a sociedade, né? E o choque dessa fantasia com a realidade de que a democracia, infelizmente, né? A democracia ela é muito frágil, né? Então ela está sendo atacada por um grande surto de intolerância, né? Que é o fascismo, né? Então esse é o choque que é esse choque, ele é a crise em si. Por isso que nós estamos vivendo a crise. A crise ela está se tornando uma coisa sólida, um regime sólido. Porque na medida em que a força da democracia não consegue eliminar a força fascista, a força da intolerância, essa força da intolerância ela começa a se tornar permanente, ela começa a criar raízes. E isso é extremamente perigoso. Quer dizer, é perigoso sob o ponto de vista moral nosso, das pessoas físicas que vivem nesse país, mas sob a compreensão do entendimento, é necessário compreender que o fascismo ele aos poucos começa a se instalar, né? Ainda existe uma resistência a ele, né? Que por isso que nós compreendemos, e é extremamente importante a compreensão da figura do Lula, né? Quer dizer, o Lula, a força do Lula no atual momento, ele é uma força, é um ponto de apoio da democracia, né? E na resistência da democracia contra a força do fascismo, a onda fascista que começa a se enraizar, não na sociedade brasileira, né, mas nas instituições políticas. Né? Esse que é o perigoso. Né? Então, é extremamente importante a gente compreender que a perspectiva de que nós estamos vivendo na social-democracia, ela é mais real do que, apesar de ainda não ser a profundidade da compreensão política, a dimensão, a consciência de que nós estamos vivendo uma social-democracia em crise, ela é mais plausível do que a compreensão de que nós estamos vivendo um neoliberalismo em crise. O neoliberalismo, ele está também em crise, né?
É, a questão é que o neoliberalismo ele também ele está meio que esmagado ali entre as forças da social-democracia e o fascismo, né? E ele acaba meio que se transformando em fascismo aos poucos no Brasil, né? É porque o Brasil ele tem uma característica específica. Então, a palavra neoliberalismo ela não é suficiente, né, para compreender. Ela não é uma chave de leitura correta. A chave de leitura correta é social-democracia. Por quê? Porque de 1988 até o período atual nós vivemos ciclos de governos sociais-democratas, né? O governo Collor ele não foi um governo social-democrata, ele foi um governo neoliberal. Ele ruiu, né? Ele não se sustentou por uma questão simples. A estrutura sólida do Brasil naquela época ela pedia a social-democracia, né? Então se iniciou o ciclo da social-democracia. A elite brasileira, a burguesia, ela tentou emplacar um regime neoliberal no início de uma trajetória social-democrata e colapsou, né? Ela perdeu naquele momento. Depois ela adotou uma nova estratégia e, e disfarçou a sua veia neoliberal numa fachada de social-democracia que foi o governo Fernando Henrique Cardoso. E o PSDB ele é justamente essa fachada, né? O PSDB ele se tornou um partido muito aclamado pela elite e pela burguesia por conta de ser uma eficiente fachada na compreensão, uma eficiente fachada na atuação, né? Então, a população brasileira, o povo pedia social-democracia e o PSDB ele se vende como um partido da social-democracia, mas essa social-democracia ela é de fachada. Por trás dessa social-democracia, por trás dessa máscara de social-democracia apresentada pelo Fernando Henrique Cardoso, existia um regime neoliberal ali, intermitente, atuando de maneira muito poderosa, né? Então o ciclo de governo do FHC foi um ciclo, digamos assim, enfrentou muita resistência da população mas ele conseguiu fazer privatizações importantíssimas, né? Conseguiu realmente danificar o Estado brasileiro com uma certa precisão aí, né? E isso despertou uma certa fúria do povo, né? E aí entra em questão o papel de atuação do Partido dos Trabalhadores e da figura de Lula, né? Lula, mais especificamente o Partido dos Trabalhadores, ele surgiu como uma força de esquerda e uma força socialista, né, inicialmente. A carta-programa do partido ela é uma carta-programa de socialismo democrático, né, ou seja, uma espécie de leninismo adaptado à social-democracia contemporânea no Brasil. Estou resumindo de uma forma bem tosca, mas seria algo do tipo. Mas um partido com viés de esquerda, de socialismo mesmo, né? O PT ele surgiu com uma essência completamente socialista. Na medida em que o povo começa a se despertar contra as medidas neoliberais de Fernando Henrique Cardoso, o povo começa a despertar no PT o seu principal instrumento de defesa, o seu principal instrumento de se proteger dos ataques neoliberais. E aí o Partido dos Trabalhadores começa a ganhar força, uma enorme força, e nós vemos essa força do partido no final do governo FHC, que o governo FHC já, inclusive, na correlação de forças, o governo FHC ele estava perdendo, então o governo FHC foi obrigado a adotar algumas medidas, recuar várias medidas do seu neoliberalismo, e perdeu força, e a figura de Lula ela vai transitar, né?
se ela inicialmente surge numa vertente socialista, ela vai transitar do socialismo para a social-democracia. Então, se no caso do PSDB nós temos um partido que é uma social-democracia que é um neoliberalismo disfarçado de social-democracia, nós temos no PT nós temos no PT um socialismo, digamos assim, um partido que inicialmente surgiu como socialismo, mas ele se transmutou num partido social-democrata, né? E aí a ascensão do governo Lula, ela começa a dar sinais de que o povo começa a ter aquilo, começa a conseguir aquilo que ele pediu. O povo, ele pedia social-democracia, não estava conseguindo com o FHC, e aí veio o Lula, né? O Lula inicialmente, e aí vem uma outra história, né? A social-democracia, né, para que todo mundo compreenda, a social-democracia, ela é o quê? É importante compreender o que é a social-democracia. Nós estamos falando de social-democracia. A social-democracia, ela surge depois da Segunda Guerra Mundial na Europa, e ela acaba se tornando uma mistura, entre aspas, das coisas boas do capitalismo mais as coisas boas do socialismo. Ou seja, o capitalismo tem coisas boas e coisas ruins. O socialismo tem coisas boas e coisas ruins. Que tal pegar as coisas boas do capitalismo e as coisas boas do socialismo e juntar num sistema? Esse sistema se chama social-democracia. É o sistema vigente, que é o sistema vigente, entre aspas, até hoje na Europa, na Europa de modo geral. Os países mais desenvolvidos da Europa, eles são sociais-democracias. A Suécia, os países nórdicos, os países europeus, enfim, de um modo geral. O que é a social-democracia? A social-democracia direitos ficam a cargos do Estado e políticas públicas numa conjunção entre Estado e mercado, e políticas de mercado entregues para o livre mercado. Então é um mix de 3 ingredientes, ou seja, políticas públicas em si ficam com o Estado, ou seja, serviços públicos essenciais, educação, saúde, previdência. As políticas de desenvolvimento econômico e social, elas são compartilhadas entre o Estado e o mercado, ou seja, são as famosas PPPs, aqui no Brasil são as PPPs, e as políticas econômicas, elas ficam na mão do mercado. Ou seja, então é esse conjunto que mistura entre aspas, o lado bom do capitalismo, que é o livre mercado, e o lado bom do socialismo, que é a seguridade social, né? Você faz esse mix e disso surge a social-democracia. Então, voltando à nossa história aqui, o povo pedia social-democracia. O povo brasileiro, ele ainda pede social-democracia. A maioria da população, ela não tem consciência disso, mas ela pede social-democracia. O FHC, ele, aos poucos, ele foi se mostrando como uma pessoa, um político liberal e não um social-democrata, o que causou a ira da população. E aí a gente entra no governo Lula. O governo Lula, ele é um governo que inicialmente ele começa um pouco confuso. O primeiro mandato do Lula, ele é muito confuso. Por quê? Porque o Lula, como ele tá meio que se ajustando ao seu papel de social-democrata. Ele ainda não sabia como se portar enquanto social-democrata. Então ele adota algumas medidas neoliberais, como manter a estrutura a estrutura deixada pelo Fernando Henrique Cardoso, que é a estrutura da social-democracia, né, de um modo geral. Ele mantém a estrutura da social-democracia, né?
mas ele começa a adotar algumas medidas de caráter socialista, como o Bolsa Família. O Bolsa Família ele é uma centelha pequenininha de socialismo. Então, se no governo Fernando Henrique Cardoso a social-democracia estava caminhando muito à direita para o neoliberalismo, o Lula ele vai meio que puxar essa social-democracia, colocando algumas centelhas de alguns fragmentos pequenininhos de socialismo que a gente chama aí, que seria o Bolsa Família e os programas de inclusão social, os programas de estímulo ao crédito. E ele associa isso, os programas de estímulo ao crédito começam no primeiro mandato, e ele associa isso com baixar os preços da exportação das commodities, que é uma medida capitalista, uma medida, digamos, de caráter desenvolvimentista, neoliberal, mas ele associa, ele faz um mix, e aí ele consegue se ajustar, ele consegue se assentar no terreno do seu poder político, ele consegue se estruturar, ele estrutura o país ali naquele primeiro mandato. E no primeiro mandato, aliás, nos 8 anos de governo Lula, a gente pode dizer que o Brasil viveu o apogeu desse período que é a social-democracia. Então a social-democracia começa em 1988, ela tem a sua fase inicial, que é uma fase muito intermitente, uma fase que ela é confusa, ela ainda está muito frágil, e aí que é a fase do Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso, e então começa o governo Lula, que é a estruturação e a plenitude da era da social-democracia, ou seja, a social-democracia encontrou o seu ciclo pleno de 2003 a 2013. Então nós temos o primeiro mandato do Lula, que é um primeiro mandato ainda que ele está se ajustando, mas na medida em que na medida em que as suas medidas começam a funcionar, a gente tem aí o Bolsa Família e o Brasil começa a crescer de maneira plena e sólida, aí nós temos a reeleição de Lula em 2006. Né? A reeleição de Lula em 2006 ela vai ser um aprofundamento da social-democracia. Então a social-democracia ela se constitui enquanto um regime sólido no governo Lula e ela tem o seu andamento pleno em 2006. Então a gente pode dizer aí que de 2003 a 2013 nós vivemos a era de ouro da social-democracia brasileira. É extremamente importante essa análise, uma análise histórica, uma análise de compreensão histórica. E aí a gente também começa a compreender algumas coisas. Então, na medida em que as políticas do primeiro mandato de Lula, ainda que intermitentes, funcionaram, ele vai consolidá-las de maneira mais forte no seu segundo mandato. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, gerido pela figura da ainda ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. E o Programa de Aceleração do Crescimento, ele é um programa que ele associa o desenvolvimento econômico ao desenvolvimento social. É o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento da economia brasileira por meio daquela sociedade que saiu da classe, digamos, das classes D e E e ascendeu ali para a nova classe média. Então ele começa a conceder empregos para as pessoas que ele tirou da pobreza no primeiro mandato. Um aprofundamento da social-democracia, mas num viés muito pleno mesmo, ou seja, políticas sociais democratas, firmes, como de desenvolvimento econômico, como é o caso do Programa de Aceleração do Crescimento. Associado a isso também entra o Programa de Moradia Minha Casa Minha Vida. Então nós temos aí esse programa. Lógico que muitos direitistas discordam, afinal de contas esse é um blog de esquerda, esse é uma conjuntura de política de esquerda, essa é uma vertente de esquerda que nós estamos apontando, e vai dizer que isso é populismo. Não se trata de populismo. O populismo ele não existe. Né? Em termos reais, não existe o populismo. O populismo, na verdade, em termos reais, o populismo nada mais é do que
nada mais é do que a população atuando no poder político, né? Ou seja, é a população, digamos assim, engajada numa, num caminho político do Brasil. Então, do Brasil não, do mundo, enfim. Então, nós temos aí a questão desse ciclo de apogeu da social-democracia, né? Nesse sentido, nós temos que compreender o seguinte: a social-democracia ela começa a entrar em crise em 2013. Por quê? Porque as forças neoliberais, digamos assim, as forças que, digamos assim, a burguesia e a elite brasileira, elas começaram a ficar descontentes com a social-democracia em estado pleno, ou seja, a social-democracia, em grande medida, ela não serve ao capitalismo, né? Acho que esse que é o ponto crucial, né? Acho que é importante grifar isso na cabeça das pessoas, se você estiver vendo o vídeo ainda. É importante que você compreenda isso de maneira plena, né? Ou seja, o capitalismo ele a social-democracia ela é insuficiente, né? Depois de um certo tempo ela é insuficiente para o capitalismo. Então, com a crise mundial, a crise do capitalismo mundial, né, centrada em Washington, né, enfim, centrada em Wall Street, não em Washington, com a crise do capitalismo mundial, a social-democracia no Brasil ela não se torna mais viável para o capitalismo. O capitalismo precisa de um regime de natureza neoliberal, mas no sentido mais profundo, ou seja, precisa explorar mais a população, tirar direitos e colocar o país num regime mais, digamos assim, radicalizado ainda mais para a exploração da população por meio do capitalismo. Então, na verdade sempre foi assim, né? Mas o que acontece? A burguesia e a elite, na medida que eles perderam espaço nos governos do PT, no governo Lula e Dilma, aos poucos ela começa a atuar com sua nova conformação. Ela começa a se reorganizar no primeiro mandato do governo Dilma. Quer dizer, no primeiro mandato da Dilma, começou a se tornar intermitente uma reorganização da estrutura e a criação de uma nova estrutura de poder, né, por meio da burguesia e da elite, no intuito de sabotar a social-democracia, né? Então a gente tem aí a inoculação dessa nova ideologia, desse veneno, desse ódio intermitente instalado na sociedade, o chamado ódio à corrupção, ou seja, é uma radicalização de teor fascista, ou seja, no intuito de disseminar o ódio na população, no intuito de desestabilizar o regime da social-democracia como um todo, ou seja, é como se fosse um terremoto, né? Como se fosse um abalo sísmico ali na estrutura social, e esse abalo sísmico intermitente confundindo as pessoas, desestabilizando a mente das pessoas, desorientando as pessoas. Esses abalos sísmicos eles são feitos por meio das denúncias de corrupção, e o papel da imprensa é muito importante. A mídia ela vai atuar de maneira ativa nesse bombardeio mental, nesse bombardeio intelectual da sociedade brasileira, e causar essa desestabilização aí, esse terremoto intermitente que a gente viveu ali no período de 2013, que foi crescendo, né? Em 14 cresceu mais, teve o seu apogeu em 2015. Em 2015 esse terremoto se tornou fervente, e em 2016 também ele se manteve em 2016 até o momento que veio o colapso da social-democracia
que foi o impeachment de Dilma Rousseff. Então aí a gente tem, na verdade, a gente tem aí, dentro dessa chave de leitura da social-democracia, a gente tem um encerramento de um ciclo com o impeachment da Dilma Rousseff, que foi um golpe de Estado, óbvio, mas é importante para a compreensão do ciclo da social-democracia, essa leitura ela faz sentido, ou seja, é uma leitura muito melhor do que simplesmente dizer que o neoliberalismo está em crise. Na verdade, o neoliberalismo ele se associou a uma metodologia fascista, né? Ele adotou uma metodologia fascista para se impor enquanto regime, né? Eu diria até que, na verdade, agora sim estamos vivendo o neoliberalismo, né? O neoliberalismo ele começou no Brasil, né? Infelizmente, para nós de esquerda, né? Que nós somos de esquerda, mas na verdade nós estamos vivenciando o início de um neoliberalismo que é um regime forçado. Ele é um regime que está sendo enfiado goela abaixo da população brasileira. E ele começou com o golpe de 2016. Então, nós estamos nesse novo regime. Acho que essa é uma consciência importante que a gente tem que ter enquanto população, enquanto nação, enquanto atores políticos nessa nova realidade. Muito obrigado, até a próxima.